Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando por aqui, sempre ótimo, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, a cada dia trazemos aqui uma personalidade importante, de um segmento importante também da nossa vida, da nossa sociedade. Um dia, o poeta escreveu: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar o desejo de ser um eterno aprendiz. O sonho não pode acabar. Nem o sonho que sonhamos de olhos fechados, nem o sonho que sonhamos com os olhos abertos. E hoje nós vamos falar de sono e de sonho também. Com a querida Paula Brito, fonoaudióloga, já esteve aqui, foi um sucesso e nós convidamos novamente para conversar com essa moça inteligente, bonita, agradável. Tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Tudo bem, prazer. Mais uma vez com a gente aqui, né, Paula? Mais uma vez. Muito feliz pelo convite, muito obrigada. Que bom. Vamos falar aqui de muita coisa hoje, né? Aliás, eu sempre falo, sabe, Paula, que quando vem esses profissionais experientes, habilidosos aqui, eu faço uma consulta de graça. Tem algumas perguntas que eu coloco aqui, que às vezes a produção nem sabe, mas são perguntas que é como se eu estivesse numa consulta, viu? Você não faz questão de me dar uma consulta de graça, nenhuma, não, né? Vai ser uma grande satisfação. Aliás, para você também em casa, vai servir demais esse programa, com toda certeza. Bom, eu já falei da outra vez, mas não custa dizer que a Paula Brito é fonoaudióloga clínica, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com atuação em motricidade orofacial, área que abrange patologias como paralisia facial, roncopatias e apneia do sono. Olha, gente, você vai da apneia do sono, é uma coisa muito séria. Disfunções de ATMs. Reconhecida como fonoaudióloga do sono pela Associação Brasileira do Sono, possui pós-graduação em acupuntura tradicional chinesa pela WFAS. Que currículo, hein, Paula? Parabéns, hein? Tem mais alguma coisa importante que eu não tenha falado aqui, que você acha importante? Não, você falou tudo, com maestria, falou tudo, muito bem. Muito obrigada. Paula, nós estamos na Semana do Sono? Sim. Mas eu já acordei, se eu soubesse, eu dormia a semana inteira, então. Estamos na Semana do Sono. Sim, comemoramos a partir do dia 11 de março até o dia 18 de março a Semana Nacional do Sono, onde os profissionais que trabalham nessa área estão dando orientações e falando com a população sobre sono, sobre os distúrbios do sono. Ousada, orientação sobre sono, pra mim não precisa dar muita orientação não. O sono é o seguinte, eu tomo banho, coloco meu pijama, deu sono, eu vou pra cama, não é bem assim, né? Não é. Você é um sortudo, né? Porque boa parte da população brasileira hoje sofre com problemas do sono, né? E problema sério. O brasileiro não dorme bem? Pois é, tem dormido mal. Já há algum tempo o brasileiro tem dormido mal por N motivos, não é? O mais comum é essa vida agitada que nós nos colocamos hoje com o trabalho, com família, com os problemas do dia a dia, a preocupação com o país. Então a gente tem tido um pouco de problema com o sono. E quais são, assim, por exemplo, as maiores ou as principais reclamações das pessoas em relação ao sono? Em relação ao sono, nós temos duas importantes, que são as que acontecem com mais frequência, né? Que é a questão do ronco e da apneia do sono, que a gente até pode falar um pouquinho mais sobre ela. A insônia, muitas pessoas têm problema com insônia, mesmo crianças também têm problema com insônia. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O que é insônia? É você ter dificuldade para encontrar o sono, para dormir, ou você acordar e não dormir mais? Pois é, pode ser as duas coisas. A insônia, ela está associada, muitas vezes a pessoa tem dificuldade para iniciar o sono. Outras pessoas até conseguem iniciar o sono, mas depois acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, ou seja, reiniciar esse processo de sono. Isso é uma insônia. Bom, nós, na teoria, passamos o quê? Um terço da vida dormindo? Mais ou menos. Mais ou menos, sim, né? Sim. Eu costumo brincar às vezes, né? Claro que isso é uma brincadeira. Eu falo assim, quando você faz um convite a alguém para fazer uma festa, alguma coisa assim, as pessoas falam, não, e eu tô dormindo cedo. Eu falei, calma, o dia que você morrer, você vai dormir o resto da vida. Não precisa dormir tanto, mas é importante demais dormir. É muito importante dormir. E todas as pessoas têm um ritmo de sono, têm um tempo de sono e precisa ser respeitado. Tanto é que o nosso tema da campanha esse ano é respeite o seu sono, né? Respeite o seu sono e respeite o ritmo, né? O tempo desse sono. Isso é importantíssimo, né? A qualidade do sono. E a gente tem assim, existe uma preparação para o sono?
existe uma preparação para o sono. Nós chamamos essa preparação do sono de higiene do sono. Higiene do sono. A gente faz higiene ao longo do dia para, né, para poder sair de casa. E para dormir não é diferente. Então, uma das coisas que a gente orienta as pessoas a fazer em casa na hora de dormir, principalmente, é tirar a luz. Diminuir a luminosidade da casa. Isso é importante. Porque até é hormonal isso. Faz com que a gente tenha... Já ouviu falar de melatonina? Que é um hormônio que nos ajuda, né, a iniciar o sono. Exatamente. Esse hormônio, ele é produzido no nosso corpo com a baixa luminosidade. Então, se eu tenho um ambiente muito claro, logicamente eu vou ter uma produção de melatonina menor e isso vai dificultar o meu sono. Por isso que é importante a gente diminuir a luminosidade do quarto. Outra coisa importantíssima é o celular, o uso do computador, tirar o celular, tirar o computador do quarto, tirar a televisão. Alberto, a gente costuma dizer, olha, em coisa de meia hora você tira tudo. Para você poder ir se assossegando. Então, aquela história de dormir com a televisão ligada é horroroso. Não, é muito ruim, é muito ruim. Essa luz da televisão, ela inibe a produção de melatonina. Que a melatonina é o quê? É um hormônio que é produzido no corpo e que nos ajuda a iniciar o sono. Ele é um hormônio do sono. Hormônio do sono. Hormônio do sono. Eu não gosto nunca de ficar dando exemplos próprios, né? Mas certa feita alguém da área da medicina me disse que era importante que a luminosidade esteja realmente zerada, né? E eu disse, mas tem aquele reloginho, aquela luzinha, tem a luzinha não sei do que e tal, que fica no stand-by. Aí ele falou, coloca um tampão daquele que a gente usa para viajar de avião. E eu durmo com aquilo. No olho, você está falando, né? Tem pessoas que usam mesmo, preferem usar tampão. Não tem necessidade. Se você conseguir diminuir a luz um pouco, não tem tanta necessidade mas faz disso. O seguinte, se você for usar o tampão, avisa sua neta, seu neto, porque minha neta levou um susto. O que é isso, né? Mas não há necessidade. Não tem necessidade. Essa luzinha vermelhinha que fica do stand-by, da televisão, do reloginho, não tem problema? Não tem problema. Ela fica distante, né? Não fica tão próxima também. O problema realmente é essa luz branca do celular, essa luz branca da televisão, que essa luz ela dificulta muito a produção da melatonina e impede que a gente consiga dormir de forma calma. Paula, por exemplo, quando você tem que se levantar mais cedo, se você deixar uma fresta na janela de noite, te ajuda com a entrada da luz, te ajuda a acordar, não? Ajuda. Você sabe que o nosso corpo, ele funciona com hormônios, né? Eles que regulam o nosso tempo. Perfeito. Tanto a parte hormonal quanto a luminosidade. O ser humano antigamente não tinha luz solar, luz elétrica. Sim. Lembra? Nós vivíamos da luz solar. Então era essa luminosidade do dia que indicava a hora de acordar e a hora de dormir. Nós vivemos, mas os seus ancestrais, né? Os nossos, lá atrás, muito lá atrás, Ninguém né? sabe se nós não estivemos lá muito lá atrás. Mas antigamente não tinha luz elétrica. Então, a luminosidade do dia faz com que o nosso organismo, fisiologicamente, Alberto, comece a produzir um hormônio chamado cortisol. Cortisol. Esse é o hormônio que te acorda. Ele é o hormônio que faz você ficar ativo durante o dia, que põe você para funcionar ao longo do dia. E ele é estimulado pela luminosidade. E o equilíbrio da melatonina com o cortisol é que faz você dormir bem e você acordar bem e tal. É mais ou menos isso. Por isso que essa luzinha do quarto de manhã, ela pode te ajudar também até a acordar melhor muitas vezes, né? Agora, e há determinadas medicações que tem lá contra melatonina e tal, isso aí. Os remédios que é totalmente, na sua visão, descartável ou não aconselhável pessoas que não dormem tomarem remédio que contém melatonina e tal? Então, isso, hoje em dia a medicina está avançando muito nessa questão dos remédios para sono, melatonina e outros remédios mais. O mais importante de tudo isso é passar com um médico do sono. Porque existem hoje médicos especializados em medicina do sono. Então, esses médicos têm toda a habilidade para identificar o que pode estar acontecendo e, a partir daí, indicar ou não algum tipo de medicamento. Como fonoaudiólogo, você não pode prescrever nenhuma receita, ou pode? Não pode. Nada. Como é que vocês tratam, então, no seu caso? Como é que você trata alguém que tem distúrbio do sono? Normalmente o fonoaudiólogo está inserido nos distúrbios do sono em caso de ronco e apneia do sono. Que é distúrbio respiratório do sono. Perfeito. Então as pessoas que roncam e que têm apneia do sono, hoje elas tratam também com o fonoaudiólogo. Então vamos falar do ronco? Vamos. O que é o ronco?
É o barulho que se faz. O ronco é o barulho. É o barulho que incomoda tantas pessoas, né? Normalmente incomoda quem está dormindo ao lado, não é? Porque quem está roncando nem Quem percebe. tá roncando não sabe que ronca. Exato. Quem está roncando chega e fala, eu não me incomodo com o meu ronco. Quem está Sim. se incomodando é minha esposa, é meu marido. Então, o ronco é o barulho que eu faço. Tá. Mas a apneia não é o barulho. A apneia é a parada respiratória. É quando a pessoa para de respirar durante o sono. Bom, vamos lá. Quem tem apneia tem ronco também, ou não? Tem ronco também. Pode ter ronco também. Pode não ter. Pode não ter. O Tá. ronco é o primeiro sinal de que você pode amanhã desenvolver uma apneia. Bom, mas então vamos lá. Por que a gente ronca? O ronco está muito associado com um problema de fraqueza ou flacidez da musculatura da garganta e dentro da boca, que são músculos da língua, músculos do céu da boca, aquela campainha que a gente tem lá no Sim. fundo da garganta, esses músculos começam a ficar fracos. Para que serve a campainha, hein? Pois é, você que tem uma voz linda, belíssima, Imagina. usa a sua campainha com bastante maestria. A campainha, ela funciona como uma válvula que eu tenho no fundo da garganta. Tanto uma válvula respiratória, porque ela divide o nariz com a boca. Então, quando, por exemplo, eu vou respirar pelo nariz, essa válvula, ela tá para baixo, porque ela tá vedando toda a cavidade oral, que é para o ar passar direto. Ah, entendi. Né? A voz, quando você tem uma voz mais anasalada, que a voz vai lá para o nariz, é porque essa campainha ela não está conseguindo contrair como deveria e escapa ar pelo nariz. Quando eu era garoto, eu conheci um senhor que não tinha essa campainha que Sim. ele acabou perdendo. Ela, com alguma razão, alguma coisa que ele comeu que ele perdeu a campainha. E a voz dele ficou absurdamente, a gente o chamava de fonfon, inclusive. Isso. Ele ficou totalmente anasalado. Essa campainha chama úvula, é uma estrutura importante que a gente tem no fundo da garganta e realmente isso pode acontecer. Agora, vamos voltar ao ronco. Todo mundo ronca ou não? Não, nem todo mundo Nem ronca. todo mundo ronca. Nem todo mundo ronca. Algumas pessoas roncam mais que outras. Existe um ronco que ele acontece de vez em quando, que até é normal. É aquele ronco, Alberto. Tipo, você trabalhou o dia inteiro, você chegou em casa muito cansado, muito cansado. Ah, então tá explicado, meu ronco. Então, a chance de você roncar nesta noite é maior por causa do cansaço. Outro caso, tem pessoas que comem e deita logo em seguida, vai dormir logo em seguida. Então, a chance dessa pessoa roncar também é maior. Por quê? Por conta do processo de digestão. Tá. Quando eu estou digerindo os alimentos, a gente tem uma diminuição do tônus do músculo do corpo. Não dá uma moleza depois que a gente come? Sobretudo então, aquela você come uma feijoada, então, pois nossa. Exato. Então, aquela moleza que dá faz com que a musculatura do corpo fique mais amolecida. Mas olha, cada explicação. Então, a digestão, ela rouba dos músculos a força para aquilo que tonaliza os músculos, ela usa para a digestão. Exatamente. Ela dá uma acalmada na musculatura, diminui um pouquinho a força muscular para conseguir poupar energia para digerir o alimento. Por isso que a gente fica com preguiça, fica mole. E aí, e na teoria, dá uma flacidez na língua. Na língua, na úvula, no palato, na musculatura da garganta e a gente ronca mais. E é um ronco fatal, né? Você terminou de comer, dá aquela deitadinha no sofá. Tá. Ronca. E todo mundo que ronca com a boca aberta ou fechada? Não. Tem pessoas que roncam também com a boca fechada. Porque eu consigo emitir o barulho do ronco tanto na boca quanto na altura do nariz, próximo à campainha. Paulo, eu conheci uma pessoa que roncava até acordado, eu nunca vi isso. Era um dentista, meu querido amigo, que mora no céu, não vou nem falar o nome dele, mas ele mora no céu, adorava ele. E ele ia tratar o dente, ele roncava, que coisa impressionante. Isso acontece. Quem tem muita flacidez, quando vai respirar pela boca, por exemplo, o ar vibra a campainha e ronca, mesmo acordado. Tá. O ronco puro e simples traz consequências sérias e ruins para o roncador, digamos? Não, para o roncador não traz. Traz o desconforto, traz o constrangimento. Né? Mas nesse se não sentido. tiver apneia... Mas de saúde não traz. Mas é o que eu falei, Alberto, o ronco é o primeiro sinal que eu vou ter uma apneia amanhã. Tá. Então, o ronco já está sinalizando para mim que a minha musculatura está ficando flácida. Porque roncar não é normal, gente, isso é super importante. As pessoas que roncam já têm um problema acontecendo de flacidez da musculatura, ou também respiratório, tem que levar em consideração também a parte respiratória. Por isso que é importante passar com o otorrino para fazer as análises da via aérea. Quando você ronca, já aconteceu muito da gente achar que só se ronca de barriga para cima.
você está de lado, você ou não ronca ou ronca menos. É verdade isso? É verdade. Dormir de barriga para cima ajuda a roncar um pouco mais. Por causa da posição, a língua cai mais pro fundo da garganta, a campainha também, e a gente ronca mais. Dormir de lado diminui um pouco. Não é que vai resolver, mas diminui um pouco. Paulo, perfeito. Você vai nos dar alguns exercícios aqui para enrijecer, para melhorar? Posso dar algumas dicas muito interessantes que dá para fazer em casa. Estamos falando sobre o sono, sobre os problemas, os distúrbios do sono. A gente estava falando aqui sobre o ronco, que é o primeiro passo para a apneia, tá certo? Sim, sim. Então vamos falar já da apneia, né? As consequências que pode ter e depois, de repente, aí algumas dicas para o pessoal. A apneia mata? Na apneia não mata, mas a apneia gera outros problemas de saúde que vão agravando a saúde da pessoa. Por exemplo, a apneia hoje ela é uma das responsáveis por diabetes. Verdade, algumas pessoas, Paula. Pois é, você sabe que aumentou muito o número de pessoas com diabetes, não é? E a apneia tem uma relação com a diabetes, na verdade, não é que ela é responsável, deixa eu me corrigir. Ela tem uma relação com o caso de diabetes. Por quê? Porque durante o sono, durante as paradas respiratórias, o corpo não consegue se recuperar metabolicamente falando, no metabolismo do corpo. E isso vai sobrecarregando esse sistema. E com o passar dos anos, pode sim favorecer o desenvolvimento de diabetes. Mas a apneia é um espaço de tempo em que nós ficamos sem respirar. Sim. Por que fica sem respirar? Fecha alguma coisa? Porque fecha a passagem de ar. Esse fechamento da passagem de ar é muscular. É, a musculatura cedeu, a musculatura fechou lá atrás, né? Por isso que eu falei, tá flácida, ela ficou flácida. Então ela fecha, a pessoa para de respirar. Como é que ela volta a respirar? Ela se mexe na cama. Então sabe quando a pessoa dorme e a mulher do lado fala assim, de repente meu marido não para quieto? Ele se mexe a noite inteira. Ele até tá quietinho, não tá nem roncando mais. Mas ele está tendo crise de apneia, pequenas crises de apneia. Para que ele possa voltar a respirar, ele se mexe. E isso aí, por exemplo, quem tem apneia, você tem uma vez, 2 vezes na noite ou é coisa assim? Várias vezes na noite. Tem pessoas que têm muitas crises de apneia ao longo da noite. Por isso que é bom fazer o exame da polissonografia, que é aquele exame do sono, que vai dormir no instituto e lá eles vão verificar a sua tudo. Clínica faz isso? Não faz. A gente que é fono não trabalha fazendo exame. Nós fazemos o tratamento, nós fazemos a terapia. Mas é importante fazer um exame de sono para saber quantas crises eu se tem mesmo a crise de apneia. Mas, por exemplo, Paula, eu até certa feita ia fazer esse exame, até para saber, porque a gente não sabe se tem apneia. Se ninguém te avisa, se ninguém fala para você, você não sabe. Mas eu, por exemplo, se for fazer um exame numa clínica dessa, eles vão falar o seguinte, o senhor não dorme, porque eu não consigo dormir fora do meu habitat, do meu ambiente ali, eu não consigo, eu vou passar uma noite de cão, como se diz na gíria. Então, os médicos, no laboratório de sono, eles têm toda uma técnica para ajudar com que as pessoas vão se acalmando, se aquietando e consiga realizar o exame. Mas quando não consegue, o paciente tem muita dificuldade, hoje em dia eles estão com uma opção de entregar aparelhos para fazer em casa. Sim. Então já tem alguns médicos, alguns institutos que estão fazendo isso. É lógico que ele não é tão detalhado quanto dentro de um laboratório. Perfeito. Né? Mas dá para identificar muita alteração ali também. Bom, o ronco começa pela flacidez muscular. Basicamente. Sim. E criança ronca? Ronca. E já nasce com flacidez, então? Não necessariamente nasce com flacidez. Normalmente, o ronco das crianças está associado a problema respiratório. Sabe aquelas crianças que têm rinite com frequência, que têm amígdalas, problemas de amígdala, de adenoide? Então, o ronco da criança, na maioria das vezes, está associado com essa questão respiratória. Por isso que o primeiro passo é procurar um otorrino. Um otorrinolaringologista para fazer todo o tratamento das vias respiratórias. E aí a criança normalmente para de respirar, para de roncar, desculpa. Ela para com o ronco. Muito bem. Otorrinolaringologista. Tem gente que não leva porque não sabe falar o nome. Um nome complicado esse aí, né, dos otorrinos. Mas tudo bem. E quando a criança só tem que levar para o otorrino, então, o otorrino faz o exame,
Tem que levar para o otorrino. Se tiver, às vezes, elas podem ter um probleminha relacionado ao crescimento dos ossos da face, que também pode estar impedindo que elas consigam ter uma boa respiração noturna e eventualmente tudo ronco. na criança, Paulo, é mais fácil de tratar, né? É mais fácil, é mais rápido também, né? Recuperação muito mais rápida. Sim. Tudo. Aí, nesse caso, ela pode procurar o dentista para ajudar com a parte do osso da face, no desenvolvimento dos ossos da face com os aparelhos que os dentistas usam. E depois um fonoaudiólogo para mexer na musculatura. A formação da arcada também pode influenciar? Pode, porque a gente fala assim que o nosso céu da boca é o chão do nosso nariz. Chão do nariz. Deu para entender? Deu pra entender, com certeza. Então, se eu tenho um céu da boca muito estreitinho, eu tenho uma passagem de nariz também muito estreita. Ah, tá. E aí Desvio do septo pode trazer consequências? Pode também, porque diminui a entrada de ar. É outra coisa que a gente tem que avaliar, outro item a ser avaliado. Ô, Paula, e tem gente que quando bebe um bocadinho antes de dormir e tal, relaxa mais e tal, não sei o quê. Isso aí traz algumas consequências, não? Então, para ronco, sim, né? Quando a gente bebe álcool, o álcool ele faz com que toda a musculatura fica mais mole. Você já viu um bêbado andando? Né? Ele anda mais mole, não é? Então, logicamente, a musculatura fica muito flácida depois do álcool. Você imagina a língua, né? A musculatura da garganta. Então, é fato que o álcool também induz ao ronco com mais frequência. Muito bem. Gozado, né? Há pessoas que dizem, eu tomo alguma coisa, vou dormir, eu durmo bem e tal. Eu já não consigo dormir bem se tomar álcool. Com o álcool, eu acordo à noite. Eu durmo, mas eu acordo à noite. É diferente. Reações e reações. Porque né? para você ele é mais estimulante, provavelmente, não é? Exatamente. E você falou que você pode dar algumas dicas. Que dicas que a gente pode ter? O que as pessoas podem fazer? Olha, tem uma dica muito simples. Quando a gente for tomar banho, por exemplo, for escovar os dentes, uma das coisas que a gente pode começar a fazer sempre é bochecho. Sabe por quê, Alberto? Para eu manter a musculatura do céu da boca fortalecida e contraída, eu preciso ter pressão dentro da boca. Então, exercícios, movimentos de pressão na boca me ajudam muito a manter o palato rígido. Então, bochechar água, assoprar, assoviar. Em vez de cantar, vamos assoviar mais as músicas. Olha, porque que todos coisa. esses movimentos, sim, esses movimentos de pressão que geram uma pressão dentro da boca, faz com que o palato fique mais contraído e exercite melhor essa musculatura. Tomar líquido com canudo também é um hábito que a gente poderia desenvolver no dia a dia. Porque você força, né? Você puxa e está forçando. E assim, é canudo fininho, né? Não vamos pegar um canudo grosso. Não vai pegar uma borracha de esguicho de jardim, aí já dá nada. Pega um canudo fininho para fazer força. Então, isso ajuda muito com a musculatura do pálate, né? A melhorar o tônus desse pálate e manter esse músculo mais rígido. No intervalo aqui, gente, eu falei para a doutora, desculpa chamar de doutora, você não é doutora, mas meu pai fala, às vezes as pessoas não são doutores, mas são doutos no assunto, então você realmente o é. Por exemplo, eu falo muito quando eu estou narrando futebol, sobretudo, naquela coisa, aquela correria, isso a gente não está exercitando a língua? Não, assim, está exercitando, porque está movimentando a língua, mas a gente não está tendo força nessa musculatura. O melhor momento de exercitar a língua é na mastigação, é na hora que você está engolindo o alimento. Sem líquido, né? Sem líquido. Sem líquido. Sem líquido. Vai comer, come, engole sem líquido. Nessa hora. Paulo, eu, por exemplo, falar um pouquinho aqui de bastidor pro pessoal na televisão, né? Eu não tenho feito mais, até porque a gente vai ficando assim com tanto tempo de TV, tanto tempo de profissão, você vai relaxando um bocadinho. Mas antigamente, eu jamais fazia uma gravação sem aquecer a voz, sem mexer a língua, narrar futebol e tal. E aqueles exercícios, a pessoa vê a gente fazer, parece louco, você anda no corredor da televisão assim. Isso. Fazendo esse aquecimento. Então, isso é um aquecimento de voz, né? Isso, é um aquecimento de voz. E olha, é impressionante, se você ler um texto sem o aquecimento e depois você lê o mesmo texto, depois você fazer um aquecimento, a palavra flui assim de uma maneira maravilhosa. E esses exercícios acabam enrijecendo um pouco mais a musculatura? Enrijece. Muitos exercícios que nós trouxemos para o ronco vieram das terapias de voz. Olha que interessante. Tanto é que a terapia de ronco, ela é barulhenta às vezes, né? A gente faz bastante sons com a boca para poder enrijecer toda essa musculatura. Então, a gente
Os exercícios de voz também podem ajudar na terapia de ronco. E quando você falou fazer a bochecha, isso tudo tem que ter uma sequência. Não vai fazer bochecha um dia que você vai achar que vai resolver o problema, né? Porque a coisa é um exercício, né? Diariamente. A gente tem que aprender e tem que ter essa consciência que a musculatura deve e precisa ser exercitada todos os dias. Tá. Um pouquinho, mas todos os dias. Você, na sua clínica, você reúne às vezes as pessoas. Sei que até é um trabalho gratuito que você faz, de reunir as pessoas. Como é que é isso aí? Nós temos lá na Academia do Ronco um bate-papo todo mês, uma vez por mês. É um bate-papo muito gostoso. A gente abre para o público, para as pessoas irem lá tirar as dúvidas e conversar conosco. Tem uma equipe de fonoaudiólogos, então nós conversamos sobre ronco e apneia do sono e tiramos dúvidas. Tiramos várias dúvidas. E é um encontro muito gostoso. Dura mais ou menos 1 horinha ali, 2 horas de bate-papo. Que legal. E as pessoas saem dali, muitas vezes, com um esclarecimento enorme que leva aí e acaba se cuidando com isso aí. E vamos falar um pouquinho do sonho. A gente sonha todo dia? Sonha todo dia. Só que tem gente que não lembra, né? Do sonho. Por quê? E você sabe que o nosso sonho, ele acontece na nossa última etapa do sono, que é no sono profundo. O sono tem quatro fases. Vamos lá, importantes. Quais são as fases do sono? Nós temos a fase número 1, que é a primeira fase, que é da sonolência. Eu comecei a ter aquele soninho. Tá bem superficial ainda. Depois eu tenho uma segunda fase do sono, que essa sonolência já aprofundou um pouco. É aquele momento, quando você está encostado na cadeira, você dá aquela... Dá a impressão que você está caindo. Isso, essa é uma segunda fase do sono. Passamos para a terceira fase do sono, que é uma fase importantíssima do sono, que é onde o nosso sistema metabólico ele é recuperado, onde a nossa função cardiovascular também é recuperada. É uma fase importante do sono. E por fim a fase 4, que é a fase REM do sono, que a gente chama, que é onde acontecem os sonhos, é a fase profunda. É aquela fase que você cutuca e a pessoa não acorda. Né? Porque ela está profunda no sono. Perfeito. Ou que você pega ela está molinha. A musculatura está toda molinha, né? É nesta fase que a gente tem a apneia. Na fase profunda. Muito bom. Muito bom, não. Bem esclarecido. Sono, é bom, né? não é ter apneia de jeito nenhum. Né? Não é bom. Mas, por exemplo, há pessoas que mesmo estando dormindo aí na fase REM, que você falou? Sim. São muito sensíveis a barulho, qualquer coisinha assim, não tem? Mas não está na fase REM. Se tiver, não. Você entendeu? Não se incomoda. A fase REM, porque a gente tem 4 fases, Alberto, e nós temos que cumprir as 4 fases e voltar nas 4 fases. O sono é um ciclo de fases. Então eu passo a noite inteira cumprindo 4 fases e voltando para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta e assim por diante. A questão é que às vezes a pessoa não consegue chegar até a 4ª fase. E fala para mim aqui, e pessoas que acordam muito durante a noite, o que elas poderiam fazer para melhorar? Então, hoje em dia nós temos algumas terapias até para isso, que chama terapia comportamental do sono, ou através das consultas com os médicos de sono para identificar o porquê que isso está acontecendo, né? Se for relacionado a comportamento, existe uma terapia que é feita por psicólogos, que é muito interessante essa técnica. Se não tiver relação com comportamento, for algo mais físico, químico, os médicos podem então utilizar algum tipo de medicamento. Mas aquela pessoa que acorda, dá uma viradinha, acordou, dorme de novo, isso aí é normal, pode acontecer. Para algumas pessoas até normal, mas é ruim porque quebra a fase do sono. Quebra a fase. Entendeu? E você começa tudo de novo. Começou de novo. As 4 fases de novo. Exatamente. Você está na fase 1, fase 2, você acordou na fase 2, você não vai para 3, você volta para 1. E eu quero perguntar para você, eu vou deixar a pergunta aqui para você me responder já. Às vezes as pessoas estão nessa fase 2 aqui, dá aquela pescada assim e tal, aí alguém fala, vai dormir, aí vai, então eu vou. Aí a pessoa vai, toma banho, ela dá uma despertada, tal, não sei o quê. Para alguns, o banho é extremamente relaxante e chama o sono. Para outros, desperta. Paula, tô com sono, vou para a cama, antes tomo meu banho. No meu caso, deito e durmo como uma pedra. Há pessoas que não podem tomar banho assim e se deitar. Tem que tomar banho bem antes e tal. Por que razão? Não, aí vai de pessoa para pessoa mesmo. Mas o fator temperatura da água ajuda também a dormir, né? Então, um banho mais pro morno, pro quente, vai relaxar toda a musculatura. Mais pro morno, pro quente. Vai deixar a pessoa mais relaxada, isso é fato. O banho mais gelado, não, ele já vai estimular mais a pessoa. Se você vai sair pela manhã, o banho mais frio. Mais frio ajuda. Interessante. Sim. Dá uma despertada, inclusive na musculatura, ela fica mais rígida. E o banho mais quente não, deixa a musculatura mais relaxada e ajuda no sono também. O que o pai, já que nós falamos da criança,
O que o pai e a mãe têm que fazer caso perceba que pode estar havendo alguma anomalia no sono da criança? É só mesmo por perceber ronco, alguma coisa, ou agitação durante o sono, ou existe algum tipo de exame que possa se fazer antecipadamente? Não. Se o pai percebeu que o filho está com alguma alteração no sono, existem vários distúrbios de sono, né? Tem sonolência, tem sonambulismo, né? Sonolência não, desculpa, enurese noturna, criança que faz xixizinho à noite. Tem o sonambulismo, tem a apneia do sono, tem síndrome das pernas inquietas, existem vários problemas. O pai percebeu qualquer alteração de sono numa criança, primeira coisa, levar ela ao médico, de preferência um médico de sono. Um otorrino também é um bom profissional, um pediatra é um excelente profissional para estar ajudando nessas informações ao pai. Eu nunca vi alguém com sonambulismo. Nunca vi. Mas já ouvi falar assim, dizem que quando você se deparar com alguma pessoa que estiver nessa situação, você não pode acordar a pessoa. Isso é verdade ou é mito? Não, não é mito. Não é que você não possa acordar. É que muitas vezes a pessoa que está tendo uma crise de sonambulismo, ela está realmente numa fase de sono, ela está cumprindo uma fase de sono. Mas aí se levanta da cama, sai, faz as coisas, volta e não sabe o que fez. E às vezes não lembra. E o ideal é que esteja alguém da família por perto para conduzi-la de novo à cama. Para que ela não se machuque, porque a preocupação é essa, né? Mas interessante, né, Paulo? Pena que a gente trouxe esse assunto agora só no finalzinho do programa. Mas aí a pessoa, ela se levanta da cama, claro que com os olhos abertos para ela ver o que está acontecendo, né? Nem sempre. Nem sempre? Mas como é que ela anda na casa, assim? Ela anda ela esbarra mesmo. Tem pessoas que andam normal, tem outras que até bate, esbarra. Tem quadros de sonambulismo. Tem pessoas que é mais grave, outras nem tanto. Algumas só levanta, fica em pé e volta a sentar, por exemplo. Dá uma andadinha aqui e volta. E tem pessoas que são mais graves, o caso, que já circulam um pouco mais. E é muito comum isso, não? Não é tão comum, não é algo que você encontra, mas tem aumentado os casos. Então é importante que percebeu qualquer alteração na família, em algum parente, alguém da casa em relação a isso, procurar um profissional do sono. Tudo que essa pessoa fizer sob o efeito do sonambulismo, ela está isenta de culpa. A gente nessa coisa, não pode ser justificado. Você fez isso, mas eu estava sob o efeito do sonambulismo. Não tem nada a ver. Precisa tomar cuidado. Mas isso aí só mesmo pode trazer consequência no que tange a traumas, as batidas, ou também tem outras coisas? Não, principalmente a traumas, abatidas, coisas. Essa é a grande preocupação também em relação ao sonambulismo. Ninguém morre de sonambulismo se não bater em lugar nenhum, se não bater a cabeça, nada. Não morre. É um transtorno do sono, né? É um distúrbio do sono. E impede o sono de acontecer da forma que ele deveria. Então a pessoa também não vai descansar, Alberto. Mas acontece na fase REM do sono? Na última fase. Na última fase. Isso aí é mais do que sonhar, é realizar o sonho estando dormindo. Exatamente. Que então coisa. É um distúrbio, é um desequilíbrio entre fases de sono. É que é algo tão complexo para te explicar, adoraria. Mas assim, é um desequilíbrio entre as fases do sono que faz com que a pessoa sonhe e caminhe ao mesmo tempo. Querida, não sei se nós vamos entrar em outra seara que não a sua, e até já peço desculpas, se bem, ainda bem que foi no finalzinho, tem pouco tempo para você falar, se não quiser falar, você já vem falar. Há determinadas pessoas que relatam determinados sonhos aterrorizantes, que as pessoas estão desesperadas no sonho, que querem acordar, que não conseguem, que tal. Isso aí tem a ver com alguma anomalia do sono? Tem, e uma anomalia que é algo que aterroriza muitas pessoas. Sim, as pessoas acordam às vezes ofegantes e tal. Existe um distúrbio do sono chamado paralisia do sono. A pessoa, ela sonha, ela vivencia situações, ela até tem uma certa consciência, mas ela não consegue se movimentar, não consegue se mexer na cama. Paralisada. Acho que todo mundo já teve isso uma vez, hein? Isso é um distúrbio do sono. Isso é um dos distúrbios do sono. A gente tem vários, esse é um deles, né? E tem que ser tratado, porque aterroriza a pessoa em relação ao sono. Cria pânico, são situações muito, muito difíceis. São situações reais, né? As pessoas relatam depois. Que vivencia situações durante o sono, mas não consegue se mexer na cama, né? Sim, exatamente. Isso é um não tem mobilidade nenhuma. Isso é um distúrbio do sono. Distúrbio do sono. Então, tratável. os médicos do sono identificam isso através dos exames. Tratável. Tratável. Sim.
Pronto, olha Sim. que coisa boa, é uma Sim. ótima notícia. E quantas e quantas pessoas já me relataram, também já vivi situações assim, não sei se todos já viveram, mas dá um desespero que você quer acordar e você quer acordar e você não consegue, aí às vezes quando alguém, e você se agita no sono, você se movimenta muito, tanto que as pessoas que estão do lado por vezes acordam você, e aí quando te acorda você fala, você tava... muito obrigado. Exatamente, é muito complicado. A gente que não gosta muito de ser acordado, ninguém gosta muito de ser acordado, né? Você tá dormindo, deixa dormir e tal, sobretudo quando toca aquele reloginho que você tem aula, criança, então essa coisa toda, isso aí. Paula Brito, que delícia falar com você, obrigada, querida. Você é fantástica. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Fico muito feliz, espero ter podido ajudar vocês. Com certeza, ajudou muito. Gente, Paula Brito, que show de entrevista aqui, hein? Fonoaudióloga falando, olha, essa última parte aqui, a gente deveria ter começado com ela, né? Pra gente falar mais, mas ela vai voltar aqui. E falar em voltar, eu volto às 7 horas da noite com o nosso RF Esporte Clube para todo o Brasil, tá bom? Tchau, abraço a todos. Fechou.